A Alemanha investe para se tornar o maior exército da Europa. E isso em breve, o mais rápido possível, depois de décadas de subfinanciamento. A guerra na Ucrânia mudou os rumos militares na Europa, incluindo a Alemanha, que no século XX manteve uma postura muito mais pacifista. Muito claro devido à derrota e às barbáries cometidas pelo país na Segunda Guerra. O chanceler Friedrich Merz declarou que a Alemanha terá as forças armadas mais robustas do continente europeu. O ministro da Defesa, Boris Pistorius, argumenta que a Rússia deve atacar algum território da OTAN em até 3 anos. Mas no que a Alemanha está de fato investindo? Em que tipo de armamento e tecnologia? E o quão eficaz podem de fato ser esses planos de reformular por completo a Bundeswehr? E está no ar o DW Revista, podcast produzido pela redação brasileira da DW e publicado todas as sextas-feiras no YouTube e em plataformas de áudio como Spotify. Eu sou o Guilherme Becker, em Bonn, na Alemanha, e nesta edição eu converso com o editor da DW Brasil, Alex Schossler, que tem acompanhado e escrito sobre esse tema. Terminada a Segunda Guerra Mundial com a derrota dos nazistas, a Alemanha precisava se reconstruir por todos os lados, tanto em termos sociais e econômicos quanto políticos e arquitetônicos. Muitas cidades estavam destruídas, boa parte da população estava desabrigada, desempregada, isolada e também faminta. Enfim, era um caos. Aos poucos, sob a ocupação aliada da União Soviética de um lado e dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França do outro, o país começou a se reerguer, mas não militarmente. Por motivos óbvios, devido às barbáries cometidas pelas diferentes frentes do exército nazista durante a Segunda Guerra, a Alemanha foi completamente desarmada em meio à ocupação aliada. Demorou até novembro de 1955, portanto 10 anos depois do fim da guerra, para que o país voltasse a ter um exército, a Bundeswehr, as Forças Armadas Alemãs, que passou a integrar a OTAN, fundada 6 anos antes, em 1949. E aqui, claro, eu estou me referindo à Alemanha Ocidental, ocupada por americanos, ingleses e franceses, já que ao mesmo tempo existia também a Alemanha Oriental, ocupada e, portanto, diretamente influenciada pelos soviéticos. A Alemanha participou de diferentes campanhas e conflitos da OTAN no século XX, mas tem um exército considerado sucateado e subfinanciado, sem tecnologia, armamentos e nem pessoal suficiente. A invasão da Rússia na Ucrânia mudou completamente o pensamento militar na Europa, com o continente prevendo um ataque russo a algum país da OTAN até 2029. Agora, com o objetivo de se armar e se reformular o mais rápido possível, a Bundeswehr deve ter um investimento de 108 bilhões de euros somente em 2026, o equivalente a 670 bilhões de reais, uma soma gigantesca e sem precedentes. Alex Schossler, obrigado por participar do DW Revista. Uma das coisas que chama a atenção nessa mudança de rumo da Alemanha em termos armamentistas é que há até bem pouco tempo o país não cogitava a hipótese de comprar, por exemplo, os famigerados drones kamikazes. A guerra na Ucrânia é um fator a ser levado em consideração nessa mudança, sem dúvida, mas além disso, o que mais influenciou os alemães a focarem nesse investimento? Então, Guilherme, legal estar aqui contigo de novo, estar aqui com os teus ouvintes, os ouvintes do podcast, para falar mais uma vez de Forças Armadas Alemãs, né? Não é a primeira vez que a gente fala sobre isso, né? Bom, cara, não é só, a mudança não é a compra de drones, né? A mudança é muito maior do que isso, né? A Alemanha mudou de rumo completamente, assim como toda a Europa, né? Nos últimos tempos. Os investimentos na Bundeswehr foram retomados. Em 2011, a Alemanha havia dado uma guinada com o fim do serviço militar obrigatório, suspensão do serviço militar obrigatório. E agora, né, diante dessas novas ameaças, a coisa está indo na direção contrária. O que são essas novas ameaças? Tu já mencionou, né? A guerra na Ucrânia, por um lado tem isso. Todos os temores causados pela guerra na Ucrânia e o medo de que o presidente russo Vladimir Putin não vá parar por aí, né? Isso de um lado. Do outro lado, uma insegurança em relação aos Estados Unidos e a segurança, a proteção, digamos assim, que os Estados Unidos forneciam
abasteciam a Europa por meio da OTAN. Isso está agora em questão no segundo mandato do presidente Donald Trump. Então, esses dois fatores levaram a uma mudança radical de pensamento em relação às Forças Armadas aqui na Europa, né? E a Alemanha é parte disso. Decorrência disso são esses investimentos na Bundeswehr que foram definidos no início desse novo governo do chanceler Friedrich Merz. Ainda bem lá no começo, o governo ainda nem tinha assumido. Foi votada essa lei que permite buscar dinheiro, né? Esse dinheiro é nova dívida, né? É empréstimo, para investir na Bundeswehr. Então, esse valor aí que você estava falando, 108 bilhões de euros estão à disposição da Bundeswehr. E o que são, então, Alex, os drones kamikazes? Eles são drones que são equipados como ogiva, eles bombardeiam o alvo no mergulho e se destroem nesse processo. Os drones de combate, eles foram evitados por muito tempo, também não tinha maioria política para isso, né? A Alemanha, até hoje, tinha, sobretudo, drones de reconhecimento. Foi só com a guerra da Ucrânia que isso mudou. Até aquele momento, a Bundeswehr não tinha esses drones de ataque, né? Tinha muitas críticas de muitas pessoas que diziam que esses aparelhos não tripulados, operados à distância, levava uma espécie de banalização da violência militar. Mas aí, com a guerra na Ucrânia, isso tudo mudou. Os drones se mostraram decisivos em muitos combates. O governo alemão decidiu pela primeira vez armar os militares com drones e encomendou mísseis guiados do tipo Heron-TP de produção israelense. E agora vem essa novidade, né? Mais uma novidade, que são os drones kamikazes. Falando em drones, Alex, existe um outro artefato aí importante atualmente para os exércitos, que é justamente a defesa para os ataques ou contra os ataques com drones, né? E nesse sentido, aparentemente, a Alemanha ainda patina. Te pergunto, como que a Alemanha está planejando isso? De fato, na questão da defesa dos drones, a Alemanha ainda patina, né? Vamos lembrar que esse assunto ficou importante agora por causa desses episódios de violação do espaço aéreo em países europeus da OTAN que aconteceram aí já tem um tempinho agora. Teve também aqui na Alemanha, né? Inclusive nas proximidades de aeroportos e também nas proximidades de quartéis. São ações atribuídas à Rússia, que sempre negou, né? Mas que acenderam também esse alerta de que é importante para a Alemanha se defender de drones. Dá para usar caças, né? Como fez a Polônia lá naquele caso lá em setembro. Mas isso é caro e é meio perigoso se for numa região habitada. Então melhor seria ter um equipamento mais específico, né? E se fala muito nesse tanque antiaéreo Sky Ranger 30 da empresa alemã muito conhecida, a Rheinmetall. Ele pode ser mobilizado com muita rapidez, ele tem capacidade para combater enxames de drones e as Forças Armadas da Alemanha já compraram 19 ou encomendaram 19, eles só vão ser entregues a partir de 2027. Os especialistas disseram que essa quantidade não basta, então de fato a gente vê que aí nessa questão a Alemanha ainda tem o que melhorar. E quanto às encomendas de empresas americanas, Alex, também são um ponto, né, a ser analisado nesse rearmamento da Alemanha. Que peso tem isso no momento em que a Alemanha e a Europa já não podem mais confiar tanto assim nos Estados Unidos como grande parceiro da OTAN? Bom, de fato, você compra aí dos seus parceiros da OTAN, né? A Bundeswehr costuma adquirir os equipamentos novos, principalmente de empresas de defesa alemãs, mas também europeias. Mas também tem algumas grandes encomendas para empresas dos Estados Unidos, né? Um exemplo é agora a encomenda do F-35A, um caça, que é considerado a aeronave de combate mais avançada do mundo. O governo alemão encomendou 35 desses caças para a Lockheed Martin, que é uma das gigantes do setor de defesa nos Estados Unidos, né? O custo total disso, incluindo aí armamento, peças de reposição, são quase 10 bilhões de euros. Bom, e aí é claro que, vamos dizer assim, a funcionalidade de ser um caça da OTAN ajuda, né? Porque uma das razões para a escolha é que, vamos dizer, em caso de necessidade, o F-35 pode ser armado com uma bomba nuclear dos Estados Unidos. Quer dizer, com isso, a frota alemã dos F-35 vai fazer parte do guarda-chuva nuclear da OTAN na Europa. A Bundeswehr também vai comprar 60 helicópteros de transporte pesado da Boeing, também é uma empresa de defesa, empresa aeroespacial, mas também de defesa dos Estados Unidos. Os alemães dizem que não tem nenhum produto concorrente na Europa que tenha esse nível de capacidade, com custo total de 7 bilhões e 300 milhões de euros, essa encomenda. A Boeing também é fabricante de uma aeronave de patrulha marítima, P-8A Poseidon, que, por causa de uma tecnologia de sensores de última geração, pode monitorar grandes áreas do mar e detectar submarinos. A primeira dessas aeronaves já foi entregue para a Marinha Alemã no ano passado. E, bom, segundo o Pistorius, né, o ministro da Defesa da Alemanha, essa aeronave de patrulha pode ser uma contribuição para melhorar a vigilância das águas, uma contribuição da Alemanha, né, para melhorar a vigilância das águas ao redor da Groenlândia, dentro de uma missão da OTAN.
Pois é, Alex, justamente falando em água, em relação ao exército alemão, tem investimento, tem muito dinheiro envolvido para que a Alemanha se reforce militarmente, não se tem dúvidas em relação a isso, né? Mas na área náutica, na marinha, a Alemanha já enfrenta um problemão. E esse problema chama-se Fragata F-126, o maior navio de guerra da marinha alemã que está em construção, em meio a uma série de percalços. Pois é, de fato. O caso dessa fragata aí, F-126, mostra que nem sempre grandes contratos dispendiosos transcorrem sem qualquer problema, né? O projeto é o maior navio de guerra da Marinha Alemã, tinha sido celebrado com muita festa, mas logo a desilusão se impôs. Já na construção, o estaleiro holandês que era responsável pela construção não conseguiu implementar os planos, e isso tudo já ao custo de 1 bilhão e 800 milhões de euros, né? Aí, para tentar salvar o projeto, uma empresa alemã, Wesselslursen, vai assumir o contrato e vai tentar, enfim, levar adiante, né? Só que nesse meio tempo a Marinha precisa de novas fragatas por causa dos compromissos com a OTAN e daí precisa de uma solução provisória. A solução foi comprar fragatas adicionais de um estaleiro alemão, de um outro estaleiro alemão, TKMS. Esse modelo já está pronto, né? Tudo já está finalizado, só que essa solução provisória também tem um custo adicional, né? São mais 7 bilhões e 800 milhões de euros. Quer dizer, aí a gente já está vendo para onde está indo todo esse dinheiro aí, esse investimento em defesa que foi aprovado no início do governo Merz. No fim do ano passado, 2025, o parlamento alemão aprovou orçamento também para comprar novos uniformes e equipamentos para um total de 460 mil soldados. Medida essa que foi questionada porque a Bundeswehr conta atualmente com apenas 184 mil soldados. Mas tem um crescimento previsto para chegar justamente a 460 mil militares, homens e mulheres, incluindo a reserva. Alex, para finalizar, a Alemanha e a Europa prevêem que um ataque russo a algum país membro da OTAN deva ocorrer até 2029, e é por isso que todos esses investimentos estão ocorrendo. Mas já se tem alguma previsão de onde esse ataque pode ocorrer e de que forma ele pode acontecer? Não, Guilherme, não é nada assim tão concreto, não. Eu posso te contar como é que foi essa história. Isso aí foi junho de 2024 no Bundestag. O governo alemão estava sendo questionado pelos parlamentares. E aí, quem estava falando era o ministro da Defesa, o Boris Pistorius. E aí ele solta essa frase. Deixa eu até pegar aqui a frase para ti. Nós não devemos pensar que o Putin vai parar na Ucrânia. Até 2029 nós temos que estar preparados para a guerra. E ele falou claramente o que ele queria dizer com isso. Dissuasão. Nós temos que ser capazes de oferecer dissuasão. E aquela foi a primeira vez em que um representante do governo falou da possibilidade de guerra entre a Rússia e a OTAN de uma forma assim tão clara, né? Dando até mesmo a data ali em que isso poderia acontecer. Essa declaração passou a ser repetida por outros representantes das Forças Armadas e se consolidou nessa frase de que o Putin poderia atacar território da OTAN até 2029. Bom, mas aí tem uma historinha, cara, que é o seguinte, isso tudo se baseia numa análise interna lá, feita pela OTAN com a participação dos alemães, tá? Essa análise era de 2023, e lá não dizia 2029, lá dizia até 5 anos, quer dizer, de 2023 seria até 2028, né? E o Pistorius, quando fala isso, tá em 2024, e então 5 anos até 2029. Bom, então, voltando, isso foi de fato uma análise, né? Onde sentaram lá analistas militares, consideraram diversos aspectos e chegaram a esse cálculo, né? Mas também teve críticas assim que a imprensa vazou, principalmente por parte dos serviços de inteligência da Alemanha, BND, que ponderou que esse tipo de cálculo não é assim tão simples de ser feito. Você tem que considerar várias questões, tem várias variáveis aí que são completamente dinâmicas, né? Por exemplo, o andamento da guerra na Ucrânia, né? Por exemplo, o comprometimento do Trump com a OTAN. Então, bom, essa é a história desse possível ataque da Rússia à OTAN até 2029, mas retornando à tua pergunta inicial, não tem nada assim concreto, nem de lugar, nada disso. A edição desta semana do DW Revista, uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Fica aqui também meu muito obrigado ao Alex Schossler pelas informações, análises e percepções compartilhadas neste episódio. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, a apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker. A revisão final é da Leila Endruweit e a coordenação é do Rafael Plezan.
O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.